Eu falo, mas é porque não tem a última palavra. A morte e a ressurreição de Jesus foi para nos dar uma garantia de uma vida eterna. Então, se a gente tem consciência que a vida é agora, São Paulo fala assim, que pena dos cristãos que esperam Jesus só para essa vida. Mas que pena dos cristãos que esperam Jesus só para depois da morte. Não pode. Jesus é uma vida para ser vivida aqui agora. Ressurreição é para agora. É para esse momento quando eu descubro que Ele está vivo. E eu partilho a minha miséria de vida com Ele. E Ele participa comigo da minha vida. Ele dá um sentido novo. Quando vocês começam a abrir os olhos e falar, a minha vida não é só isso, eu tenho uma pertença. Eu tenho um Deus, um Pai, que eu pertenço a Ele. O dia que vocês entenderem isso, que a vida de vocês está ligada nele, não tem costura, gente. Não vai se soltar, somos dele. Ao dia que entendermos isso. Ao dia que entendermos isso. A profundidade do que significa ser filho do Altíssimo. Por isso Ele nos gerou de novo. Porque Madalena foi lá correndo no primeiro dia da semana. Onde tudo começava de novo. Por isso Jesus nos gera de novo. Teve a criação, com a ressurreição, nós somos recriados. É um outro povo. É um outro povo. É um Deus que vela por nós. Se vocês lerem o Salmo 121, no versículo 4, fala assim, não dorme o nosso Deus. Não dorme, eu posso falar para vocês. Deus não pode cochilar, Ele não tem direito de cochilar. Se Ele cochila, alguém morre. Deus não cochila. Está escrito, não dorme o guarda de Israel, não dorme nem cochilos o guarda de Israel. Ele jamais dormirá. Deus não dormiu. No mistério de amor dele, Ele fez com que o povo de Israel atravessasse o Mar Vermelho. Ele vigiou e fez com que Jesus passasse pelo abismo da morte. E o ressuscitou. É Deus que nos conduz, nos tira da escravidão para dar para nós uma estrada de liberdade. Nós é que insistimos no sofrimento de cá. Porque Deus quer nos dar outras coisas. Tem um livro de uma psiquiatra, a psiquiatra que mais estudou morte no mundo. Doutora Elizabeth Kubler-Ross. Psiquiatra famosa, porque ela só estudou morte. Então, foi a pessoa que mais acompanhou os moribundos. Então, as experiências da doutora Elizabeth são as experiências que foram das pessoas até ir e não acabar de ir. E volta. Então, a experiência de quase morte. Então, ela pegava das pessoas as experiências do depois. O que foi que aconteceu quando você quase esteve lá e voltou? Então, um dos livros dela, que chama A Morte, um Amanhecer, ela diz assim, que talvez a maior missão dela como cientista, que ela é uma cientista, para quem quer muito ler na ciência, que a grande missão que ela achava que ela já podia parar, é que ela precisava de provar para o mundo que a morte não existe. E é só uma passagem. Vocês têm que ler os relatos. E muita coisa é do quê? Porque eu acompanho os meninos que vão, né? Assim, acabam de ir. Mas as coisas que as crianças me falam antes, quantas coisas que ela descreve no livro dela, que ela viu fazendo antes. Que é só uma passagem. A morte não vai encerrar. Temos uma vida para continuar. Então, a certeza disso muda tudo, porque quando você tem consciência que você tem uma pertença, você tem essa consciência da ressurreição, consciência de que você vai viver agora, diante de um Deus, diante de uma presença. O problema é que nós corremos demais com o nosso ego, achando que lá na frente vai dar certo, e não percebemos a presença de um Deus aqui agora. Então, nós não silenciamos. Eu falo que a gente vive numa hemorragia cerebral de tanta fala. A gente fala demais. A gente não silencia. Então, a gente não escuta a voz do nosso amado que nos chama pelo nome. Pode imaginar a emoção de Madalena quando ele chamou ela pelo nome dela? Ele vive tentando nos chamar, a gente não escuta. É barulho demais. Mas ele está aí vivo.